Nos últimos dias, uma série de confissões nas redes sociais de práticas de orgias sexuais e uso de drogas envolvendo o magistrado da comarca da Praia, Mândio Brito, está a causar um aceso debate no país. As chamadas confissões em si, que são uma espécie de prosa bárbara, não tem nada de edificante. A pergunta que devemos fazer é a seguinte: a sociedade cabo-verdiana está interessada em ouvir os pecados de nós todos? Eu penso que isto não é um valor cabo-verdiano, isso é um mau costume. E eu considero que a sociedade no seu todo não tem nada a ganhar pelo facto de estar publicamente a fazer a confissão. Para mim, este é um grande golpe de marketing da Crasto. Eu não quero saber, eu penso que a sociedade cabo-verdiana não quer saber dos pecados dos outros. Portanto, eu interpretava essa confissão mais como um movimento contra a hipocrisia, um movimento pela verdade. Eu julgo que eles estão a imputar-se a si mesmos, por isso é que estamos realmente revoltados, não é? Atos que nós todos consideramos que, tanto, são atos ignóbeis e que realmente tanto que nós não devemos praticar. No fundo, eles estão tanto a imputar-se a si mesmos esses atos, não é? Como forma, portanto, de alertar publicamente para a necessidade de os deixarmos de praticar e possamos encontrar a verdade. Alegados indícios de agressão a menores nas confissões levaram a que autoridades como a Procuradoria de Menores, o ICA e a Comissão Nacional dos Direitos Humanos reunissem de emergência na tarde de sexta-feira para avaliar o caso do orfanato mantido pela congregação. A Procuradoria-Geral da República ordenou a abertura de 2 processos crimes contra 2 membros da Congregação Reformada dos Adventistas do 7º Dia de Tendas. São suspeitos de crimes de tortura e tratamentos cruéis, degradantes ou desumanos, maus tratos a menor ou incapaz, maus tratos a cônjuge, sequestro, homicídio simples, calúnia e injúria. A Polícia Judiciária deteve na manhã de hoje o líder da Congregação Reformada dos Adventistas do 7º Dia de Tendas, Inácio Cunha. O Ministério Público decidiu arquivar o polémico processo-crime que envolve a CRASD, Congregação Reformada dos Adventistas do 7º Dia de Tendas. A Congregação Reformada dos Adventistas do 7º Dia de Tendas diz-se nada surpresa com o arquivamento das queixas contra a organização feitas em junho passado. A mim é a Mândio Brito. No episódio anterior, no começo se explica a pessoa sobre tortura de que queixado uma Inácio manda fazer dentro de casa. Hoje, não sabemos contínuo de onde que impara. Já não tinha já no episódio anterior várias coisas que os queixosos falaram, que é tudo mentira. Mas hoje, não sabemos contínuo, se examina aquele processo. No ponto 7 desses queixos, queixosos foram tudo membros, mas deviam suportar agressões, injúrias, abuso de bloqueados, esse que podia resistir e nem tinha uma autoridade fosse não se acontecer pior. Canto ouvido na Procuradoria, ela falou, mas Inácio passava membros, mas devia aceitar castigos com paciência, como a castigos eram justos, por causa de pecados cometidos por membros da igreja e que os castigos eram ordenados por Deus. Ramila Flor, mas Inácio falou que os castigos eram mandos de Deus e mas era castigado por modos cometidos pecados. Samuel Flor, mas nome de fé, membros devia aumentar castigos e através de que os ensinamentos bíblicos e ensaios feitos por Inácio, membros eram preparados com cerca de 3 meses de incidência para cumprimento de castigo. Imaginam. Tite Cobrança chamava membros de repente para castigar, mas também na sua grande maldade, a flama Inácio terá a igreja 3 meses de preparação para se castigar. Realmente ela começou a partir por mentira e que tem um limite para ser mentira. Ziquinha, na Procuradoria, e para castigos eram feitos em nome de fé, mas era uma tentativa de purificação
educação para membros torna santos. Lino flama castigos eram ordenados para Inácio. E Titi flama, mas estando ele sob efeito de droga, que era dada para Inácio Cunha, mas Inácio está falava, mas ele branco, mas ele está bloqueado. Ou seja, possuídos por demônios, e já Inácio elaborava uma lista de pessoas que, segundo Inácio, tinha cometido pecados e que por isso tinham que ser castigados. Que ali é verdade. Cara que é verdade. Inácio, seu verdadeiro ensino é que eram membros que devia resistiva, porque senão acontecia pior. É que é aquela. Mas o verdadeiro ensino de Inácio, curiosamente, próprios queixosos, nas suas contradições, deviam estar no ponto seguinte de seus queixos. No ponto 8 de queixa, queixosos por uma tortura eram tão intensos que homens como mulheres se desmaiavam frequentemente. Mas Inácio estava da assiste e para vítimas terem coragem para receber castigos por amor a Deus, seriais, para morte, mas títico branco, que sabe agrediva membros de igreja, mas eram vítimas inocentes de demônios que te bloqueavam este. Que ensino é aquele que é correto, ou seja, realmente Inácio está falando, mas membros de igreja, para que resiste títico branco, como Inácio e vários outros membros dentro da igreja, estavam enganados, achando que títico branco estava descontrolado. E logo, mas como eles estavam bloqueados por demônios, mas que era o próprio títico branco que estava a soltar membros, mas sim era demônios dentro do títico branco que estava a soltar membros e a castigar. Membros que deviam resistir, como a ser resistiva, ser dediva, esta dediva na títico branco, no seu corpo. E logo o títico branco se apagava com uma coisa que era esse, mas sim demônios dentro desse que estava a fazer. Doutrina de Inácio era uma doutrina de amor, que a própria igreja, que também está naquele mesmo engano que Inácio estava, acredita nesse e a igreja está poupada, títico branco, pensa ser aceitada. E já houve vários casos até de membros que revoltam e resolvem esta dava títico, ou dava branco, mas não intercede para querer, pois acha, mas eles eram vítimas inocentes. E próprio não só não intercede, mas também houve casos em que próprios membros de igreja tarde, em que Inácio estava presente, mas membros presentes tarde para cada, achando realmente que títico branco estava descontrolado. De mera demora e não títico branco que estava a fazer aquilo. Ora, se não chega ali no ponto 8 de queixa, no tapar em contradição em cheio de queixosos. No ponto 5 de seus queixas, mas Inácio falou que membros tinha que aceitar castigos para morte e ser castigado por causa de seus pecados. Depois que se foi aqui, no ponto 7 de seus queixas, uma membro devia aceitar o castigo, senão, segundo Inácio, aconteceu pior. E no ponto 8 de seus queixas, eles foi ainda uma terceira versão. Mas Inácio falou que escalheiros e aceita castigo para morte títico branco era inocente. Lino da pergunta, como é possível que tenha três versões de um mesmo assunto? E na mesma queixa, pontos 5, 7 e 8, análise mascarada da frontura. Na ponto 5, esta forma é castigada por causa de pecado. Na ponto 7, era para ser castigo porque acontece pior. Na ponto 8, não é para ser castigo, é títico branco ser descontrolado, é cair e demônios. Nunca sei se pessoas já começam a entender até por isso talvez seja mentira. Porque obviamente ele mesmo enrola a sua própria cabeça. E na sua própria boca você descobre quão mentiroso que ele é. Nos vezes faz um esclarecimento de extensão. Para além de que queixosos ter confirmado que ele, existe outra coisa mais abaixo, antes do vídeo. Para confirmar aquele ponto 8 que eu falei, mas é verdade, possivelmente boca fica posto.
Nessas próprias declarações que esse queixoso, alguns deles mais para baixo, bem fala a verdade. Essa, mais para baixo, depois que já botou muita culpa arriba de Inácio, é bem falar. Mas Inácio está falando, mas que devia reagir a castigos, para modo que a Tite e que a Branco que tinha culpa, para modo de estar bloqueados por demónios, e por isso que era esse que estava a castigar membros com pecados. Ramila fala, mas se aceitava castigo com naturalidade, atenção, naturalidade, ou seja, normal, para modo de Inácio convenceu-se não ser castigadores, como Tite e Branco, mas estar bloqueados por demónios, e por isso me escastava tangível para suas próprias vontades. Mas que foi Inácio que convenceu-se. Nós devemos explicar já muito claramente tudo parte a pessoa se entende. Li no canto ouvido, confirma também que membros da igreja aceitar castigos, como a segundo Inácio, castigadores típico branco estar bloqueados por demónios, e por isso membros da igreja que devia reagir ou responder a castigos, para modo caso ele reagisse, este está reagiva contra seus irmãos e não contra demónios que estava dentro de seus irmãos, está bloqueado e está fazendo tudo que é verdade. Calu, de São Nicolau, Carlos Brito, ele confirma que castigos físicos mas era dado para modo, segundo a doutrina de Inácio, castigadores, nesse caso, típico branco na primeira fase, está bloqueados por demónios e por isso Inácio está faz tudo menos, mas tinha que sujeita e aceita aqueles castigos, evidentemente porque típico branco castava neles. Assim, então, uma própria queixosa que começa a queixa, está falando, mas Inácio está manda de abuso para purifica, para estar pecado, para modo de pecado que membros comitem. Eles nem caem de ouvido, mais abaixo. Eles bem contradizem, eles falam, não está a aceitar castigo. Pois Inácio realmente falou, o membro estava descontrolado e não por isso, como ele está bloqueado por demónios, nunca devia reagir. Então, não fica aceita, pô, nós também não estava a criticar. Nessa parte, depois que as pessoas entendem a contradição de que queixosos nos falam, em que eles começam a comentar, por fim, eles vai terminar, na verdade, não tem que explicar às pessoas um pouco como é que está funcionando, para as pessoas entenderem, mas engano que ela só Inácio, mas toda a igreja está ganhando. Diante de aquilo que queixosos falam, é necessário que me bem esclareça, para pessoas ler por entender, modo que passava que as reuniões de ações. Está passava da seguinte maneira. Segundo a instrução que o próprio Dragão dá-me pessoalmente e que me compartilhava com os outros ministros do Ministério de Iniquidade, Vera, Branco, Elsa, Samuel, nós não esteve a fazer uma série de reuniões com aparência santo, mas que na verdade aquilo que está passando lá dentro era altamente errado. Então, segundo o ministro Títico Branco, é assim que se fica a frente. Títico Branco, dentro de Senac, ou seja, prédio principal de Cristo, de repente se fingiu, mas está fora desse. Essa ficasse fazendo muito disparate, da própria mão palavras, da membros afastados, da cuba membros, da finge, mas está bloqueado por demónios, e me que era esse, mas sim demónios dentro desse, que estava a fazer tudo que as coisas que membros tojavam. Assim, Típico Branco fica-te partir como se fosse demónios. Está falando, nós encontra Deus, nós encontra Inácio, nós demónios do dentro para fazer milhões de mal. Eles ficam usa tudo exato. E membros de igrejas ficam realmente desacredita, inclusive Inácio, mas Típico Branco está descontrolado. Mas que era esse, mas sim era demónios dentro desse que
de vez em quando, a bloquear esse, e te fica-te a papia e te movimenta nesse corpo à força. Depois que membros já começam a acreditar que ali, segundo a instrução que mim e que os outros ministros, Vera, Branco, Elcio e Samuel, não passaram, Branco era ao mesmo tempo instruído e instrutor, ele fica a fazer o seguinte: este elaborava uma lista num quarto que ele estava no apartamento de recuperação, no segundo andar de prédio sede de classe. Este a fazer uma lista com membros que naquele dia estava dado a sua mais tarde. Lista era feita vezes 12, esta dava em regra quando, não faz inicial, para quando batiam aquelas pessoas, mas aquele dia tinha uma reunião no fim de dia, geralmente de noite, lá num quarto, lá no fundo do departamento de recuperação, e uma membro tinha que comparecer. Então, quando estava no membro, está falou, hoje eu tenho que estar na reunião com o Títico Branco, e quando falava que havia vários membros. Naquela hora marcada, em regra 9 horas da noite, em que a reunião tinha sido convocada, em regra sem Inácio Sousa, Títico Branco também está num lugar, está descendo, está espera jovens chega. Hora que jovens chega, Títico Branco está entre a sala, porque está ficando a esperar num quarto ao lado, que era 6 quartos, então está entre aquele sala onde estava tinha a reunião, que era um quarto grande, e lá, este identifica como se fosse de monges, da forma eles mandaram para a igreja, para Deus, por causa de pecados de membros de igreja, e mas ele sabia soltar membros de igreja por causa de seus pecados, e mas também menace que mandasse fazer aquilo. Segundo Títico Branco está a fazer, membros de igreja acreditavam realmente Títico Branco, que era esse que estava lá, mas sem demônios dentro dele, e realmente Deus se mandava aquele assunto, e o Inácio sabia. Quando Inácio, na maior parte daqueles reuniões, nem sequer era para saber. Em seguida, Títico Branco, geralmente, estava um membro na meia de sala, enquanto que os outros ficaram de pé ou sentados ao redor, naquele quarto, estava naquele membro e começa a fazer pecados que aquele membro fez. Membros às vezes está confirmado, outras vezes não. Títico Branco às vezes está a falar a verdade, pecados que não sabia, mas membros fazia, porque o próprio demônio se mostrava-nos antes de que reunião, mas outras vezes Títico Branco, para experimentar membros, está a falar pecados que membros quer fazer. O certo é que, horas que membros aceitam seus pecados ou não, Títico Branco está soltado esse. Mas se apanhar um pó de canalização, ou pó de lenha, ou estrada de soco, às vezes pontapé, esta dava o ministro pó, ministro tarde, era uma coisa doloroso, e na fica estava presente. Ora, se os ministros for bobos estão a pecar, contando o pecado, ministra contínua chover boca e fechar. Então, Títico Branco insiste na se castigar por causa de seus pecados. Membros tinham suas próprias reações. Homens em regra que até choraram. Mulheres, tá. Mas mulheres em regra está castigado de maneira mais branda. Só que Títico Branco está exagerava no castigo em relação àquilo que nos instruía esse. Porque o objetivo era enganar membros, mas que não era uma coisa ordenada por Deus, mas para levar membros a revolta contra nós sem causar danos a próprios membros, danos graves. Mas Títico Branco, no seu descontrole, dava membros para demais. Um ou outro vez, membros realmente lesionam. Que era a maioria das vezes, esta saída assim com muitos hematomas, dores, verdade? Mas houve um outro caso em que membros realmente lesionam. Mas ninguém que sofre quebramento de nenhum membro de corpo.
mas é sofredor. Infelizmente, na grande período de loucura, na prova, lidera, coordena e instrui tudo que ela assume. Mas hoje se repõe verdade de coisas, porque sem que repõe, um inocente que nasce está paga para ele. Então não tem que assumir a culpa, para me pagar a mim, para a própria culpa. Chico Branco, todavia, não sei exagero, não só dava membros com pó ou soco, mas fazia coisas para além disso. Por exemplo, Tito povo membros, tanto ele como Branco, povo membros de Estado Nacional, às vezes de costa, essa sube riba barriga de membros, essa fica salta. Só para a pessoa ter noção de nível de crueldade que se chega, essa ficar saltada riba de barriga de membros, o que já era para além de que ele instruía. Outras vezes, esta põe membros de barriga, esta subiu a costa, esta salta. Chico Branco exagera. Foi um período doloroso. Houve vários membros que passam terríveis dores. Eu, na verdade, entendo que assumo. Mas, quer minha intenção que Chico Branco chegasse tão longe, por várias vezes me vera e outros me chamando a atenção nesse exagero, mas esse que houve. Esse dava membros e ainda, horas que membros sei com o seu dó, que se conta com membro no caminho, esta torna da riba daquele passo regional, para causa mais dor ainda. Tem membros que esta soltar 2, 3 vezes por dia. Esta chama para o quarto, mesmo de dia, esta põe membro lá dentro, esta açoitar, que lhe passa dentro do crânio. Chico Branco fica a gostar tanto de que coisa, que ele fica a agir desse para esse. Já se ele não instruísse na ordenança, ele fica mesmo a fazer como um divertimento de ser. Assim, houve membros assaltados por palmatoriada, bafatada, soco, vários membros ficam cheios de medo, cada crego em reunião, toma de Chico Branco, fuge, e vários membros ficam até de hoje com grande rancor de Chico Branco por causa de que ele quis fazer. É claro que membros de igreja que sabiam, mas afinal que estava para trás de tudo que ele era Mila de fogo, nos chamavam, nos coordenava Chico Branco, mas ele veio para além de que ele tinha instruído. Mas mesmo assim, naqueles dores que membros passam, não tem que assumir a culpa, porque foi em mim que ordeno. Depois que Chico Branco solta membros, que membros choram, principalmente mulheres, homens nem tanto, geralmente eles catam chorar, mas mulheres, alguns deles, tanto. Chico Branco depois finge uma deslargada, ou seja, finge uma se torna a vida normal, esta chega nas jovens, esta coisa que passa, não se contando. Então, membros de igreja, que pouco antes da sentir a raiva deles, estão molestos de coração com esta jovem. Chico Branco se frente, mão alguém que está desesperado. Então, Chico Branco está perguntado, coisa que passa, esta fala que se te lembra daquele assunto, mas que sabe coisa que acontece, mas de repente uma demônio bloqueia usa, mas já se dá conta de mais nada. Então, membros começa a sentir pena deles. Membros está contando, horas que se contava, Chico Branco, coisa que passa, segundo me engano, que ninguém não falava Chico Branco para fazer, Chico Branco começa a chorar, lamenta a falar, amiguinho, que ligam que querer fazer robô, desculpando, e descontrole que não teve. Então, membros se sente pena de Chico Branco. E ainda, Chico Branco está a falar de pessoas, membros, por dentro, para ajudar, mesmo que querer fazer aquilo que usa lá mais, para membros ajudar, mas que nunca mais solta ninguém, membros se sentiu a pena de Chico Branco, todas as forças, todas as coragens, então, para aquele canal, ou seja,
Membros que pouco antes está cheio de raiva dele, de repente está cheio de pena dele. Aquilo que ele está a passar também com o Inácio. Pode ser que o branco está bem com o Inácio, está flor, mas que você está lembra nada, está lamenta, mas está mesmo que cremar flores e que ele acusa. Houve uma vez que o próprio Tite fez um teatro tão bem feito, em que bem reto nasce, e cai na pé de nasce, joelhado, e foi Inácio, um que torna-se escravo de Deus. Judão não sabe aquela situação que ele está. Inácio fica com tanto pena dele, que Inácio vem diante da igreja para Tite faz um grande coisa. E bem vai pedir ajuda, para deixa de só ter irmão, para ser um homem de Deus. Mas Inácio que sabia não era engano de Tite. Nesse engano, a igreja foi levada vários meses, um ano e tanto. Mas, Tite Branco, horas que se apontava pecados, tinham que aqueles pecados os membros cometeram, né? Então, membros de igreja está convencido, mas soite realmente era justo, porque eles tinham cometido aquele pecado. E membros que estão no adultério, e membros que estão em inveja, na cobiça, na vários tipos de pecado. Então, membros que achavam que coisa bom, porque realmente esta pessoa é justo porque não peca. Que a história de açoite é tão terrível que para nós entendermos melhor, nós temos que acompanhar a confissão sem falhas. Como a legislatura de Tades, a aliança dá-nos apenas um pequeno resumo, para nós entender. Mas aquilo que passa ali dentro foi terrível. Alguns daqueles queixosos soltaram, mas atenção, tinham um plano de engano. Nosso Ministério de Iniquidade, nós que era dirigente, nunca podia ficar a tapar com pessoas que Tite Branco te protegiam. Então, alguns de nós tinham que ser açoitados para poder ter um maior disfarce, nomeadamente, ela foi açoitada, Samuel açoitado, mas foi tudo um engano, que foi real. Era necessário para a parte da igreja impressão, mas esse era vítima acima que os outros. Uma linha hipócrita, essa sucumbe e se culpa muito bem, e essa disfarça muito bem, e inclusive essa entra em certas situações para a parte dele é inocente quando ele quer. É por isso que queixosos, chover, essa sexta página foi vítima, mas na verdade, isso foi vítima de um engano que ele fez. Logo, nesse caso, que eu fui vítima, mas sim enganador de igreja. E a propósito, Zequinha, queixoso, ele deixa grandes confissões na igreja sobre que a história de açoite, onde que a gente entende, claro, era um engano de Tite de Branco e Mainás que tinha nada a ver com o assunto. Que ele sobretudo entende perigo que próprio queixoso bate tribunal de fluncus, mas todavia deixa na igreja confissões que dá prova outra coisa. Por hoje, no Cristo das pessoas entende que li, e para compreender a história, no próximo dia, você também continua a fala mais clara, mas o que é certo é que as pessoas devem entender, é uma daquelas ações, era tudo um sistema organizado para ti cobrar reuniões surpresas em que membros eram notificados livre da hora, às vezes uma hora ou pouco antes, para aparecer na reunião e lá está açoitado. Por hoje não te para por ali, que não se perde o próximo episódio, como onde tem coisas muito importantes que nos rei fala e explica. E a pessoa sempre analisa se é Inácio ou se é queixoso que está na mentira. Obrigado.